Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero ser breve nas minhas palavras. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. A gente descobre que vai ficando assim, mais experiente, quando não enxerga mais para perto, é obrigado a usar óculos, né? Eu, até 42 anos, não tinha diferença nenhuma. Completou 42, acabou. Agora, ou coloca o óculos ou não lê nada, né? Ou compra uma Bíblia com a letra gigante, né? Que é o caso do pastor Marcelo, que já está mais coroado que eu, né? Mora no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. É algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração nesses dias. É que já há algum tempo Deus vem me incomodando bastante no que se trata da nossa realidade espiritual, daquilo que nós temos vivido com o Senhor. Esta igreja é uma igreja que eu amo de paixão. Participei da sua fundação, participei de alguns momentos muito bons nessa igreja, e eu confesso que eu fico lá esperando ser convidado, né? Porque a gente vive nessa correria de ministério, trabalhando e atendendo. Trabalho com juventude, trabalho com escola bíblica dominical, que é algo que eu amo de paixão, EBD e os meus jovens. Então a gente fica muito ocupado e o trabalho prende bastante. Então não dá assim para a gente estar saindo, eu vou lá, é meio complicado, né? Mas aí quando o pastor convida, ele tenta me pegar pelo pé de surpresa, irmãos. De um dia para o outro, eu falo: não vou não dá, não tem como. Marca para outra semana, aí eu vou. Aí hoje eu cansado, eu falei: não tem jeito, eu disse que ia, né? Agora eu tenho que ir. Então, querido, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Jesus, ele indagando os seus discípulos, os discípulos já andando com Jesus há um certo tempo, caminhando junto com ele, e a gente vê que Jesus, ele tem uma preocupação de saber o que as pessoas estavam pensando dele, a maneira com que as pessoas o viam. Porque se nós olharmos lá no início de tudo, quando Deus cria o homem, quando Deus cria o Éden, cria o homem e a mulher, cria Adão e Eva, nós vamos ver que por causa da desobediência deles, por causa do pecado, eles se afastaram de Deus. Criou-se uma barreira muito grande, porque Deus, ele abomina o pecado, e Deus os castigou, os sentenciou. E entre as sentenças que Deus deu ali, uma das sentenças foi para a própria serpente, e disse para ela: olha, do ventre da mulher vai nascer um que você vai lhe morder o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. E essa promessa que Deus fez, ela se perpetua até o dia de hoje, porque até hoje Jesus tem esmagado a cabeça da serpente, e a igreja dele tem vencido para a glória do Senhor. Dias e após dias de lutas, de perseguições, como nosso amado irmão leu aqui, mas tem de bom ânimo, ele venceu. Se você tiver bom ânimo, se eu tiver bom ânimo, nós vamos vencer para a glória do Senhor. O problema de muitas pessoas perderem é porque não tem ânimo, porque quando a luta vem, a dificuldade vem, é difícil reagir. Mas na força do Espírito Santo nós vamos vencer, e o nome do Senhor será glorificado através da minha vida e da sua vida. E o tempo vai passando, nós vamos ver no livro de Gênesis que a corrupção tomou conta da raça humana. A raça humana, ela se denegriu de uma forma que Deus chama Noé e convoca Noé a construir uma arca para que ele pudesse destruir a raça humana com o dilúvio, e conhecemos bem a história. E me chama a atenção, nós vemos hoje nos filmes, né, essas arcas muito perfeitas, as madeiras muito bem aparelhadas, tudo muito bonitinho, mas eu fico tentando imaginar um negócio esquisito que não era no tempo de Noé. Que negócio feio que não devia ser, umas madeiras brutas e aquele betume por dentro e por fora. Betume é preto, devia ser um negócio muito estranho.
E Noé, cheio de fé, colocou a sua família dentro daquela situação. E interessante é que aquela arca não tinha como ele, humanamente falando, não tinha como ele conduzir. E ele pegou a sua família, colocou dentro daquela arca, confiando que o Deus que o tinha chamado era suficiente para livrar a sua família da morte. Então entenda, querido, que aquele que te chamou nessa noite, ele é poderoso para guardar a tua família enquanto você está aqui adorando o nome do Senhor. Eu estou aqui, a minha filha, hoje é dia dos professores, minha filha está lá com as professoras da escola no pátio mix comendo pizza, eu estou aqui com fome. A minha esposa está em casa com o meu filho, e enquanto eu estou aqui, o Senhor está guardando a minha família. Sabe por quê? Porque aquele que me chamou é poderoso, aquele que te chamou é poderoso. Deus está cuidando de você, e Deus cuidou da família de Noé. E o interessante, se você olhar o tempo, o dilúvio foi 40 dias e 40 noites, mas se você olhar o cálculo do tempo, foi cerca de 1 ano para as águas baixarem. Imagina aquela família trancada dentro daquela arca durante 1 ano. O desespero que não era, mas quando olhavam para fora, a situação era bem pior. Então, por mais que às vezes estamos passando aflições, querido, aqui dentro da arca nós estamos protegidos, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque aí fora o negócio está feio, aí fora a coisa está horrível, mas aqui tem um povo que continua adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Então Deus sempre quis, ele sempre quis se aproximar novamente do ser humano. Se nós olharmos o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31, ele vai dizer: olha, vem dias, diz o Senhor, que eu farei um novo concerto com a casa de Israel. Não aquele concerto que eu fiz no passado, não aquele concerto de quando eu os tirei da terra do Egito, mas eu vou fazer um novo concerto, e eu vou colocar este concerto dentro de vocês. E ninguém mais vai ensinar o seu irmão o que é certo e o que é errado, porque esse concerto vai ensinar. Então Deus não queria mais conversar comigo e com você assim, ó. Deus queria conversar comigo e com você de dentro para fora. Porque aquilo que é aparente, querido, a gente só vê aquilo que é aparente, mas aquilo que está dentro de nós, só quem vê é Ele que é todo poderoso. Tem coisas da minha vida que nem a minha esposa sabe, tem oração que eu faço que nem a minha esposa pode ouvir, só Ele, porque Ele sabe como cuidar da minha vida. Ele sabe como tratar. Então o propósito de Deus sempre foi esse. Eu vi uma pessoa dizer uma vez que devido ao homem ter pecado, Deus agora já não recebia mais adoração, e Deus queria ser adorado e enviou teu filho para morrer na cruz. Eu falei: eita, que negócio é esse? Isaías capítulo 6 vai dizer que os serafins voam diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, da maneira que colocaram, parecia que Deus estava em depressão no seu trono, que Deus estava triste porque não recebia mais adoração. E aí Deus precisou resgatar o ser humano. Não, querido, não se iluda. Deus não resgatou eu e você por causa dele. Deus resgatou eu e você por causa de nós mesmos. Deus, quando Ele quis se manifestar a mim e a você, não foi por causa dele, foi por causa de mim. Foi o Criador que quis se revelar à criatura, para que a criatura tivesse o direito de adorar e bendizer o nome dele. Deus, Ele é Deus, querido. Se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus. Se eu orar, Ele é Deus. Se eu não orar, Ele continua sendo Deus. Se eu não olhar para a sua palavra, Ele é Deus, mas se eu olhar, Ele continua sendo Deus. A diferença vai ser em mim, quando eu abro o meu coração e convido Ele para fazer parte da minha história. Convido Ele para escrever uma nova história na minha vida. E esse era o propósito de Cristo. Então quando Ele manifesta Cristo para a humanidade, quando Jesus deixa o seu trono de glória, e Ele nasce, como diz o Evangelho de João no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre os homens. Quando Jesus se manifesta, o propósito de Jesus era mostrar para nós quem? O próprio Pai. Esse era o propósito. Porque eu não sei dos irmãos aqui presentes quem é nascido e criado no Evangelho como eu. Eu tenho orgulho de dizer, eu não sei o que é balada, eu não sei o que é álcool, não sei o que é droga, eu não sei o que é prostituição, não sei o que é nada disso. Eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu sou o crente mais bobo que existe na igreja, sou eu, porque eu não conheço nada do mundo. E às vezes eu brinco lá na igreja que eu tenho medo do velho homem. Por quê? Porque eu nem conheço ele, eu não sei como é que ele é, e eu não sei, eu só sei de uma coisa: quando me dão uma fechada aí na rua com o carro, o velho homem vem aqui, ó.
Ele nada lá de Mazomba e chega até mim, ele vem aqui. Aí eu engulo ele de volta, fica aí os circuncisos. Você tem que se converter, mas o velho homem não se converte. Então o propósito era de revelar Deus. E as pessoas, quando eu era criança, eu me lembro, até meus pais mesmo, diziam para mim, não faz isso, porque Deus vai te castigar. Olha, se você não obedecer, Deus vai fazer isso e isso contigo. A gente tinha mais medo de Deus do que outra coisa. A gente pensava às vezes que Deus acordava de manhã, embora Deus não dorme. O Salmo vai dizer que aquele que nos guarda não dorme, não tosquenejará, não cochila, né? Mas vamos dizer assim, que a impressão que tinha era que Deus acordava mal-humorado, sentava no trono e saía castigando todo mundo de qualquer jeito. Por quê? Porque a gente é falho. Então a visão que tinha era essa. E a visão que o povo de Israel também tinha era essa. Por quê? Porque o povo sai do Egito, no meio do caminho murmura, Deus mata quase a metade do povo. Então qual era a visão que o povo tinha de Deus? Era uma visão meio contrária. O povo tinha uma visão de justiça, mas não tinha uma visão de amor. Aí vem Jesus mostrando um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que é justo, mas um Deus que ama. E Jesus começa a revelar para eles o Pai. Em Mateus capítulo 14, depois dele dar uma palavra um pouco mais séria aos seus discípulos, a igreja a qual ele estava fundando, e os discípulos ficam meio assim. No capítulo 14 ele escreve e diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Ele começa a revelar o Pai para os discípulos. Aí Filipe toma a palavra e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, já basta. Ele fala: Filipe, mas peraí, você está comigo há tanto tempo, cara, é tanto tempo andando comigo, e você vem dizer para mim, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E você precisa crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Filipe ficou meio sem saber muito o que dizer. Ele falou: Filipe, crê pelo menos pelas obras que eu faço, porque só faz o que eu faço, só faz aquilo que eu estou fazendo quem vem do Pai, Filipe. Então o propósito de Cristo sempre foi revelar o Pai para nós. O propósito de Cristo sempre foi dizer para nós quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Aí eu me lembro, meu filho hoje está com 11 anos de idade, mais inteligente do que eu, nem se compara. E um dia ele chegou para minha sogra, ele com 5 anos de idade, olhou para ela e falou assim: vó, deixa eu te dizer uma coisa, papai do céu deve ser igual ao meu pai. E a minha sogra virou e falou: por que, meu filho, você está dizendo isso? Porque o meu pai, ele me corrige, mas ele diz que me ama. Ele fala para mim: olha, eu estou te corrigindo porque eu te amo e eu quero o seu bem. Então o papai do céu, ele me corrige porque ele me ama. Então o que meu filho com 5 anos fez? Ele ligou a minha imagem à imagem do Pai. Então entenda, meu querido, que quando nós pais estamos ensinando nossos filhos, os nossos filhos estão olhando para nós e imaginando o próprio Deus diante deles. Então entenda que quando nós corrigimos, nós estamos revelando o Pai. E Jesus, ele fez exatamente isso. Ele estava revelando o seu Pai celestial. Então a preocupação de Jesus, quando estava ali com os discípulos, na mensagem que lemos, era fazer com que, era tentar ver, embora ele sendo Deus, ele continuou sendo onipotente, continuou sendo onisciente, ou seja, ele sabia de todas as coisas, ele só não era onipresente, que agora ele estava num corpo físico. Então ele abriu mão desse atributo para se tornar carne. Mas ele olha para os seus discípulos e pergunta: olha, o que esse povo estão dizendo a meu respeito? O povo que está andando, procurando milagre, procurando multiplicação de pão, procurando até me vigiar para poder tirar a minha vida, o que esse povo está dizendo? E os discípulos olham e falam: uns diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, outro diz que tu é um dos profetas. E Jesus olha para eles e fala assim: mas e vocês que estão andando comigo? Mas e vocês que caminham perto de mim? E vocês que estão do meu lado o tempo inteiro? E vocês que estão mais próximo? Vocês que estão colados comigo o tempo inteiro? O que vocês dizem? O que você acha? Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas o que você tem para revelar de Jesus essa noite para o seu vizinho? O que você tem para revelar de Jesus essa noite para a tua família? Que tanto
quanto você conhece Ele, para chegar para a tua família e dizer: olha, eu conheço esse Jesus. E quem é Ele? E quem é Ele? E quando Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm visto em mim? E Pedro toma a palavra, logo Pedro, né, que era tão difícil, logo Pedro, e eu sou um grande defensor de Pedro. Eu vejo pessoas, tem até um hino que diz: não faça como fez Pedro ao ver Jesus, tendo muito medo, ele afundou. Vai andar na água igual Pedro andou. Nenhum dos outros teve coragem de descer do barco, mas Pedro teve. Falar que ele afundou é fácil, eu quero ver andar na água igual ele andou. Ah, mas Pedro negou Jesus. Falar que Pedro negou Jesus é fácil, mas ele não estava escondido como os outros, ele estava ali por perto. Sabe por que acharam ele? Porque Pedro estava por perto. Se ele tivesse escondido, nem ele não teria negado. Mas quando vem ele e reconhece que Pedro era diferente dos demais que estavam ali. Entenda, querido, que quando você conhece Jesus, aonde você estiver, vão olhar para você e vão ver algo diferente. Vão olhar para você e vão ver diferença. Vão olhar para você e vão ver que você é diferente de todo mundo que está ali. Alguém vai olhar e vai dizer: oh, você é diferente. Não tem como você se esconder, porque você se parece com Ele. Quando disserem isso para você, você está manifestando Jesus na vida de outras pessoas. Você está manifestando Jesus na vida de outras pessoas. E era isso que Jesus queria entender naquele momento. Era isso que Jesus queria entender. E Jesus, embora eu creio que já sabia, mas Pedro toma a palavra e fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele podia dizer: tu é o cara, tu é o cara que faz milagre, que cura. Não, mas ele revelou o Pai que estava no céu. Todo o propósito de Deus era que a humanidade conhecesse o Pai, que a humanidade conhecesse quem é que criou todas as coisas. E é como se Jesus naquele momento olhasse para o Pai e dissesse: Pai, está aí, eu consegui te revelar para alguém. Alguém olhou e viu o Pai no próprio Cristo, no próprio Filho. Alguém olhou para o Pai e falou: rapaz, olhou para o Filho e falou: tu se parece com o Pai. Tu se parece com o Pai. Eu acho engraçado que o meu filho é mais branco do que eu, tem o olho claro, puxou o lado dos primos lá da minha esposa, é fortinho, bochechudo, e as pessoas olham para mim e falam assim: é a tua cara. Eu falo: não pode, rapaz, não tem nada meu. O garoto é bonito, gente. É bonito. Não é porque é meu filho, não, é bonito. As meninas de 12, de 10, 11 anos aí, fica atenta. O garoto é bonito, inteligente, quer ser engenheiro. E as pessoas olham e falam assim: rapaz, ele é a tua cara. E há poucos dias ele foi pregar no culto das crianças. Tá com minha filha já prega, e ele está indo no mesmo caminho. E ele foi trazer uma palavra, ele ficou meio assim e falou: irmãos, eu não sei se eu vou conseguir falar muito, porque eu estou ficando nervoso. Mas quando ele falou lá os 5 minutinhos dele, que ele encerrou, olharam para mim e falaram: rapaz, ele fala igualzinho você. Ou seja, estão olhando para ele, vendo eu nele. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Precisam olhar para você e ver Jesus em você. Precisam olhar para a igreja e ver Jesus. Porque o propósito de Jesus era revelar o Pai, e o propósito da igreja é revelar o Filho. Jesus morreu na cruz do Calvário para revelar, para que nós pudéssemos revelar realmente quem Ele é para a humanidade. Quem é Jesus? Qual é o Jesus que você serve? Qual é o Jesus que você serve? O que Ele pode fazer? Qual é a autoridade que Ele tem? O que tem nas mãos dEle? Todo o poder foi lhe dado sobre os céus e a terra. E naquele dia todo joelho se dobrará e irá confessar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. E lá no Getsêmani, antes de Jesus ser preso, quando Ele está no Getsêmani, Ele olha para o Pai e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A angústia de Jesus era tamanha, que diz o texto, que o seu suor tornou gota de sangue. Eu não entendo, não sei explicar a que nível de sofrimento chega a mente humana para que o suor se torne gota de sangue. Ele olha para o Pai e ele fala: Pai, se possível, passa esse cálice sem que eu beba. E eu fico imaginando se naquele dia Jesus tivesse desistido. Se Jesus tivesse desistido de morrer na cruz e assumido o trono de Israel, dessa linhagem de Davi, se ele se tornasse rei sobre Israel, estava tudo certo para Israel, nação da promessa. A promessa era para eles, não era para nós. Nós estávamos de fora, nós somos gentios, estávamos excluídos.
e a nação de Israel estaria abençoada do mesmo jeito, e a promessa era para eles. A promessa era para eles. Eu despertei pela manhã e eu comecei a analisar. E eu não canto, mas eu gosto de cantarolar, eu gosto de sussurrar hino. E eu fico ali, né, resmungando aquele negócio ali, louvando. E eu comecei a pensar, se naquele dia Jesus tivesse dito para o Pai: Pai, eu não morro por essa humanidade. Eu vou cumprir a paz de Israel, eu vou reinar sobre Israel, mas eu não quero passar pela morte de cruz. E eu comecei a imaginar como é que seria a minha vida se eu não pudesse adorar o Senhor. Você consegue imaginar a tua vida se você não pudesse dobrar o teu joelho e orar e falar com Deus? Você consegue imaginar a tua vida se você não pudesse, Eduardo, pegar esse microfone e adorar o Senhor? Você já parou para analisar isso? Você já parou para analisar como seria a tua vida se você, para entrar numa porta como essa, talvez aqui seria uma cópia como o templo de Israel, e ali teria o candelabro e a mesa e o propiciatório, e aqui em cima a arca da aliança, e você tivesse que trazer um animal para sacrificar, mas você não sentisse Deus dentro de você como você está sentindo nesse momento. Você já consegue imaginar o que seria da sua história? E eu comecei a analisar isso, e eu comecei a pensar o que seria da minha vida se eu não pudesse adorar o Senhor. E eu comecei a chorar, e eu comecei a entender que a minha vida sem Ele não faz o menor sentido. Eu comecei a entender que não poder adorá-lo não faz sentido nenhum para a minha vida. E eu descobri que eu sou mais pecador do que eu imaginava, mas eu descobri um amor tão grande pela minha vida, aleluia, que me leva a me levantar pela manhã e ser grato a Ele pelo dom da vida, e adorar e bendizer o nome dEle, aleluia. E perguntaram para mim: por que você gosta de pregar? Por que você gosta de falar dEle? É porque eu amo falar daquele que me ama, aleluia. Porque Ele me amou primeiro, antes mesmo de eu nascer, antes de eu pensar em ser alguém. Quando eu não era nada, Ele já me amou, aleluia. E eu posso afirmar para você que lá no Getsemane, quando Jesus disse: Pai, faça a sua vontade e não a minha vontade, Ele viu eu aqui ministrando e você adorando o nome do Senhor. Ele contemplou a minha vida e a sua vida. Esses dias eu estava em casa, eu ia pregar numa terça-feira e eu cheguei bastante cansado. Era 6 horas, eu estava até meio desanimado. Falei, se eu pudesse furar, eu até furava, mas fiquei naquele negócio. E os ventos e as provações, e Jesus dizendo: tem bom ânimo, eu venci. Aí o meu filho começou a me perturbar porque tinha despencado uma prateleira lá do móvel lá da sala onde fica a televisão. E pai, está tudo bagunçado, pai. E ele, quando começa a falar só Jesus na causa, eu fui no carro, peguei um parafuso, peguei uma chave, coloquei um parafusinho lá, coloquei a prateleira no lugar. Ele olhou para mim e falou: pai, eu vou colocar tudo no lugar agora eu vou arrumar tudo. E ele começou a arrumar aquele monte de foto, era uma área onde ficavam os álbuns de foto. E ele começou a arrumar, daqui a pouco ele pegou uma foto e falou: pai, achei uma foto sua de menino. Não faz tanto tempo assim, viu, irmãos? Não faz. E ele pegou aquela foto 3x4, me entregou, e eu olhei. E eu falei assim: essa foto é a foto do meu primeiro cartão de membro, de quando eu me batizei. Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos quando eu passei pelas águas. Isso faz 2 meses. Não, 2 meses que eu conversei com ele. Isso, não, o batismo tem mais tempo. E eu olhei para ele e falei assim: dia 21 de novembro próximo agora, eu completo 30 anos que eu passei pelas águas. Nunca me desviei do Evangelho. Aleluia. Confesso que eu tentei algumas vezes, mas o meu pai nunca deixou eu me desviar. Aleluia. Porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Porque Ele cuida de mim. Aleluia. E naquele dia, quando eu falei isso, o Espírito Santo falou no meu coração: e está se completando 30 anos. Não teve um dia sequer que eu deixei você sozinho. Todos os dias durante esses 30 anos eu estou cuidando de você. Ah, irmãos, eu me levantei daquele lugar com uma autoridade tão grande. Tomei o meu banho, troquei de roupa. Eu acho que eu nunca preguei tanto como eu preguei aquele dia, porque eu entendi o amor dele pela minha vida. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você, para a sua família, que Ele te ama, que Ele cuida de você. Você não está aqui todo esse tempo simplesmente porque você está, não. Você estava lá na tua casa hoje, e o Espírito Santo começou a gerar dentro de você o desejo de adorar e bendizer ao nome dEle. Aleluia.
Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, querido. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Para nós entendermos que quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi para que eu e você entrasse no Santo dos Santos e adorasse a Ele. E devido às lutas, devido à fadiga do dia a dia, devido aos afazeres, e se nós observarmos lá quando o povo estava ainda no Egito, cativo, nós vamos ver que Faraó mandou sobrecarregar o povo de trabalho. Sobrecarrega o povo, cansa eles, cansa, porque se vocês cansarem eles não vão reproduzir, eles vão chegar em casa cansado, e casal cansado faz o que, irmão? Dorme. Então não vai ninguém vai arrumar ideia. Vamos frear eles, vamos castigar eles, vamos sobrecarregar eles. E se nós olharmos, irmão, nós estamos sobrecarregados. Chegamos em casa, muitas vezes não temos força para orar, não temos força para analisar a palavra, não temos força para buscar o Senhor, e estamos perdendo o terreno. Só que a palavra de Deus diz, quando Pedro olhou para Jesus e falou que ele era o Cristo, ele falou: Pedro, sobre esta palavra que você está dizendo, eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, mas devido ao cansaço da igreja, a igreja se recuou entre quatro paredes. E alguns chegam a interpretar que as portas do inferno vão avançar ali naquela porta e nós vamos vencer. Não, Jesus está dizendo que nós, a igreja dele, cheia de autoridade, cheia de unção, cheia de poder, nós vamos avançar por essas ruas, e as portas do inferno, aonde tiver uma porta, ela não vai prevalecer diante da igreja do Senhor. Então nessa noite, querido, é noite de nós sermos renovados na presença de Deus. É noite de nós sermos transformados pela presença dEle. É noite de nós experimentarmos ainda mais Daniel. Mas eu já experimentei tanto. Irmãos, eu descobri esses dias no retiro com os jovens, que quando a presença de Deus veio para me renovar de tal forma, foi aí que eu caí no chão e eu não consegui ficar de pé. Aí eu fui entender o que é ser forte. Do que é ser forte na presença de Deus, irmão? Não é estar de pé, mas é estar com o coração quebrantado na presença dEle. É estar ali humilhado na presença dEle, adorando e bendizendo a Ele, que é digno de honra, digno de louvor, digno de toda a adoração. Então entenda que Deus nos chamou para ser forte, Deus nos chamou para ser valente. Então não olhe a fadiga do mundo, não entre nessa loucura que o mundo está. Não entre, porque facilmente você vai ser tomado por uma crise de ansiedade. Facilmente você vai ser dominado pelas aflições. E eu vejo pessoas tão preparadas. Eu vejo pessoas tão preparadas. Eu vejo pessoas olhando para a vida e se preparando para tantas coisas. Se preparando para ter uma casa nova, se preparando para um carro novo. Eu fiz essa loucura no meio de uma pandemia, fui lá e troquei de carro. Estou passando uma prova louca, porque eu nunca vi tanta conta chegar ao mesmo tempo. E a gente olha e Deus falou comigo: ei, você se preparou para tanta coisa, se prepara para o meu arrebatamento, porque eu estou buscando a minha igreja. E Deus tem nos despertado, irmãos. Nós temos nos despertado. E eu tenho batido nessa tecla. Eu tenho dito dia após dia lá na minha igreja, com todas as vezes, seja numa escola bíblica. Esse dia um irmão falou para mim: ei, você estava pregando, não tinha nada a ver com arrebatamento. Daqui a pouco tu entrou no arrebatamento. Eu falei: sabe por quê? Porque eu tenho saudade de casa. O Espírito que habita em mim, Ele quer voltar para casa, aleluia. E eu quero eu quero ir junto dEle, morar na eternidade junto com o meu Senhor. Então o propósito de Deus, querido, era que a igreja dEle crescesse, era que a igreja dEle frutificasse, era que a igreja dEle, era que esta família prosperasse a cada dia. Porque vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens do céu. Aí nós vamos entender aquilo que a gente ainda não consegue entender aqui, nós vamos entender lá. E eu falei esses dias que eu vou dar um trabalho louco quando chegar lá em cima, porque eu tenho cada pergunta para fazer, eu tenho cada coisa para saber dele. E uma das primeiras coisas que eu preciso entender, eu quero olhar para ele e dizer: por que eu? Por que eu? Eu podia ser o último. Por que eu? Porque quando eu olho para mim mesmo,
Eu não me acho capaz de estar aqui em cima. Quando eu olho para mim mesmo, eu não me acho merecedor de falar deste amor. Eu não me acho merecedor de falar dele. Mas por que quando eu abro essa palavra eu sinto um amor tão grande pela minha vida, que eu pergunto para ele todo dia: por que tu me amou tanto, tanto, a ponto de chegar a me constranger, a ponto de doer no meu peito, a ponto de doer no meu peito. E esse dia eu estava ministrando Santa Ceia do Senhor, e Deus conhece o filho, Deus sabe que, Deus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus sabe que você é enjoado, porque filho é enjoado. Eu tenho um casal lá, eu sei como é que é. Filho é enjoado. E Deus usou uma pessoa com 78 anos de idade. E aquela senhorinha levantou, apontou para mim e falou assim: ei, eu marquei hoje um encontro contigo, porque eu queria falar contigo, meu filho. E o meu coração gelou e eu comecei a chorar. E ele olhou, e aquela irmãzinha olhou para mim e falou assim: eu tenho cuidado de você todos esses dias. Eu tenho te sustentado, e quem te colocou aonde você está foi eu, e é eu que tenho te exaltado. E ele foi mostrando para mim um amor tão grande pela minha vida, que eu não conseguia mais ficar de pé, porque a presença do Pai era muito grande naquele lugar. Então entenda, meu querido, de uma vez por todas, entenda que Ele te amou muito antes de você achar que você o amava. Que o amor que você olha e que você diz eu te amo, é Ele mesmo que está gerando dentro do seu coração. É o próprio Pai. Então que nessa noite nós venhamos, como igreja, manifestar a presença do Pai. Que nós nessa noite venhamos sair, e aonde a gente passar, as pessoas olharem para nós e ver Jesus em nós. Olhar e ver Jesus em mim, Jesus em você. Sábado eu fui em Muriqui na casa do patrão resolver um problema, e quando eu cheguei, saindo ali de Muriqui, eu parei numa padaria para tomar café, não tinha uma vaga perto da padaria, eu andei um pouquinho mais, entrei numa rua assim, não tinha vaga, eu parei lá embaixo, fez igual hoje, parei lá embaixo no meio da rua. E eu parei, e no que eu vinha voltando para poder ir para a padaria, tinha um senhorzinho com um carrinho, com o carro dele lá com o pneu furado, e ele já meio tadinho de idade. E eu olhei assim, né, o tempo meio chuvoso, eu estava arrumadinho, eu falei: rapaz, vou trocar pneu para ninguém não, rapaz, vou passar batido. E no que eu fui passando, o Espírito Santo falou comigo: ei, tu não vai viver o que você prega? Aquilo doeu no meu coração. Eu olhei para aquele senhor e falei: eu vou te ajudar. E fui ali, comecei, e pega daqui, o senhorzinho todo enrolado. Foi só falta agora o estepe tá vazio, eu tenho que ir lá no borracheiro, mas graças a Deus estava cheio. E fui lá, troquei o pneuzinho dele, arrumei para ele. E ele olhou para mim com o olho cheio d'água e disse: eu estava vindo da igreja ontem, meu carro furou o pneu, e eu deixei o meu carro aqui e fui embora com a minha família a pé. Mas hoje Deus enviou você para me ajudar, porque Deus sabia que eu sozinho não ia conseguir. Deus sabia que eu sozinho não ia conseguir. Deus enviou você. Deus enviou você, rapaz, para me ajudar. E apertou a minha mão e eu fui embora. Nem uma oferta ele me deu. Pensei que ele ia me dar uma oferta, não me deu nada, porque ele é crente mesmo. E eu olhei e falei: tá bom, fui. Na padaria, lavei a mão, tomei o meu café. E no que eu estou tomando o café, o Espírito Santo falou comigo: ei, você não ia conseguir sozinho. Por isso que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Ele sabia que você não ia conseguir sozinho, cara. Ele sabia que de você mesmo você não ia vencer. Por isso que Ele me enviou para te ajudar a vencer o seu dia. E se eu venci sábado, se eu venci domingo, segunda, terça e quarta-feira eu estou aqui, é porque o Espírito Santo, Ele todos os dias tem me ajudado a vencer. Aleluia. Você só está vencendo porque Ele está contigo. Você só está aqui porque Ele está contigo. Não é a tua força, não é o teu intelecto, não é o teu conhecimento, não é por você, é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eduardo, me ajuda. Eu não vou pedir você para ficar de pé, vou deixar você descansar mais um pouquinho, mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pode, pastor? Nem te perguntei se podia, pastor. Pode? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e você adorar o Senhor. E deixa eu te pedir uma coisa: não abra teu olho por nada enquanto estivermos adorando. Imagina só, você está adorando e de repente você abre os teus olhos,
não é mais a Batista Viver, mas é a mesa do Cordeiro, aleluia. E a igreja do Senhor pode ser arrebatada neste momento. Viva este momento como se fosse o último momento da sua vida. O último momento que você está aqui. O último momento meu e seu aqui nessa terra, aleluia. E nós nos abrimos os nossos olhos, aleluia. E nós estamos diante dos portais celestiais, aleluia. E um corredor de anjos de um lado e do outro. E eu e você entrando, a noiva do Cordeiro adentrando na cidade santa, e os anjos aplaudindo e dizendo: entra noiva vitoriosa, entra noiva vitoriosa, tomai posse da terra que está preparada para vós. Eu tenho a esperança, aleluia. Eu creio no momento em que eu vou me deparar com as portas das mansões celestiais, e o Rei da Glória vai nos receber naquele dia, para nós nunca mais chorarmos, porque lá só haverá alegria, aleluia. Pode ser teu último culto, pode ser teu último hino nessa terra, pode ser teu último hino. Ele está voltando, aleluia. Vamos adorar o Senhor, adorar o Senhor com teus olhos fechados. Adora Ele com fé, com autoridade. Adora Ele. Aos que receberam e adora aos que creram em Teu nome. Adora o Senhor. Deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. Oh, Espírito Santo. Aleluia, você é filho, então adora. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Aleluia. Que somos os Teus filhos. Somos Teus filhos, ó Pai. Que somos os Teus filhos. Oh, aleluia. O Pai me adotou. Aleluia. Seu amor me encontrou. Adora o Senhor. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare que você é filho nessa noite, aleluia. O Pai me adotou. Aleluia. Seu amor me encontrou. Todos quantos creram, foi-lhe dado o direito de serem feito filho de Deus, aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Aleluia. Deu-lhes o direito de se tornarem os Seus filhos. Oh, O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Oh, Espírito Santo. Que somos os Teus filhos. Somos Teus filhos, Pai. Que somos os Teus filhos. Somos Teus filhos. O Pai, Povo eleito, o nação Pai me santa. adotou. Seu amor me encontrou. Oh, aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare para o Pai que você é filho. Adora O Ele. Pai me adotou. Seu
amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, Tu que tem estado conosco todos esses dias, Espírito Santo, eu venho lhe pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu venho lhe pedir que Tu seja tudo em nós nessa noite, Senhor. Seja tudo em nós, ó Senhor. Pai querido, que nós venhamos compreender, Senhor, de uma vez por todas, que Tu é mais do que suficiente para a nossa vida. Pai querido, que aquele que tem a Ti, ó Senhor, tem tudo, porque a Tua palavra nos afirma assim, ó Senhor. E a Tua palavra nos afirma que todos quanto creram receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Pai querido, nós somos Teus filhos, nação eleita, Senhor, eleita para Te adorar, para Te bendizer. Pai querido, por mais que venha dias difíceis, por mais que o acusador, ó Deus, tenta destruir o nosso lar, a nossa família, por mais, ó Pai, que o encardido tem tentado nos abalar, tem tentado nos destruir, Pai querido, nós estamos essa noite buscando força em Ti, ó Senhor. Aqueles que aqui estão, os que estão em casa, de igual modo que a Tua presença vá de encontro a eles. Tu disse para o Teu filho Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, Tu falou para ele: eu vou contigo e a minha presença te fará descansar. Pai querido, nós queremos descansar na Tua promessa. Pai querido, nós queremos descansar em Ti, ó Senhor. Pai querido, Tu disse que nós seríamos filhos e Tu seria pai. Pai querido, Tu nos escolheu, Tu nos chamou, Tu nos nomeou, ó Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus eu lhe peço que Teu Espírito Santo seja a fonte de água viva, que salte em nós, para a vida eterna, Senhor. Não queremos viver numa água parada, não queremos viver numa água parada, mas queremos viver numa água contínua, numa água que jorra, jorra do Teu trono, jorra do Teu trono, jorra do Teu trono, porque nós somos filhos, e filhos, Ele tem direito à herança do Pai. Então nessa noite, Senhor, derrama da fonte de água viva, que jorra para a vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nos ajuda nas nossas limitações. Fortalece a Tua igreja nessa noite para a glória do Seu nome. Você pode aplaudir ao Senhor, Pastor Marcelo. Você pode aplaudir a Ele, que é digno de honra, digno de louvor, digno de toda a adoração. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Que o Espírito Santo continue fortalecendo vocês. Pastor, obrigado, viu? Não sei se eu passei da hora, se eu passei, Tu me perdoa. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Você pode se colocar de pé? Não passou não, irmão. Passou não. Não. Nem um pouquinho. Amém, queridos? Saímos das nossas casas, viemos aqui para este lugar chamado Casa de Oração, para escutar Deus falar conosco, para adorarmos a Ele. O Alexandre Godinho começou dizendo que a gente precisa saber que se o Senhor, como foi que o Godinho falou aqui? Quem lembra aí? Não. Vocês não lembram? No mundo tereis aflições. O Renato falou que se o Senhor não edificar o lar, em vão vigia o sentinela. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou saindo aqui desta noite com a minha fé fortalecida no Senhor, porque Daniel trouxe uma palavra interessante
onde Pedro, muito usado, dizia para o próprio Cristo: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu falei hoje para uma pessoa exatamente uma palavra assim: nós não vamos fazer nada de bom que vai aumentar o amor de Deus pelas nossas vidas, e também nós não vamos fazer nada de ruim que vai diminuir o amor de Deus por nossas vidas. Então que nós possamos sair daqui dessa noite acreditando verdadeiramente nisso, irmãos. O amor que Deus tem por nós é como o sol, ele está para todos nós. Talvez você aceite o sol ou não, mas ele está aí te aquecendo, te iluminando. Então que nesta noite, irmãos, o Daniel, ele tem muito tempo que não vem aqui, mas de tudo isso que a igreja tem passado, tudo isso que a gente tem vivido, Deus usou poderosamente a vida dele nesta noite. Tem casais aqui nesta noite, tem pessoas que estão em casa e vão assistir essa mensagem, porque ela vai ser transmitida. Eu acredito, irmãos, que Deus usa toda e qualquer oportunidade para resgatar pessoas, para não deixar pessoas enfraquecer na sua fé. Que você saia daqui desta noite com a sua fé fortalecida no Senhor. Amém? Fortalecida no Senhor. Eu vou estender um pouquinho só, Eduardo. Eu vou pedir para que você cante Louve Conosco, o louvor do Juliano Som, aquele que fala aqui do amor. Oi? Não, Construir ele já cantou, aquela antiga. Você sabe qual é? Não sei. Sabe sim. Dá mais uma pista aí, pô. Tá igual o Silvio Santos. Qual que é a música? Uma nota. Tem o louvor dele, que ele fala que o amor do Senhor é maior do que todas as coisas. Eu não estou lembrando o louvor aqui agora, mas eu tenho certeza que você sabe. Me ajudem aí, pessoal. É horrível, é horrível. Se fosse o Eliseu, ele ia falar o louvor e até cantar aqui. Eu estava ali embaixo lembrando, quando subi aqui esqueci tudo. Ela nunca me deixou? Tão profundo? Ela nunca me deixou. Cadê a Maria Eduarda? Tá aqui atrás. Me ajuda. Ah, não, subi, tá aí em cima. Me ajuda. Ela nunca me deixou, né? Oh, não, já me deixou. Tempestade, oh, na paz. É. Essa. Ainda. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesta hora. Irmãos, nós reunimos pessoas diferentes, pessoas com necessidades diferentes, num lugar onde habita a presença do Espírito Santo. E o meu desejo, a minha oração nesta noite é que você saia daqui fortalecida no Senhor e acreditando na graça dele. Se não fosse a graça do Senhor, o que seria de nós? Aleluia. Ainda que ande pelo vale, Oh, aleluia. sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Oh, glória. Eu falei que ele sabia. Ainda que eu me encontre bem no meio da tempestade da vida, eu voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, Oh, aleluia. pois Porque o meu Deus Ele está conosco, irmãos. está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem
Oh, não, nunca me deixou. Oh, na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ele jamais te abandona, irmãos. Ele jamais te deixará. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. O Senhor está conosco. Meu Deus, Aleluia. está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Declare, irmão, declare nessa noite. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Jesus, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca Só a me igreja, só a deixou. igreja. O Senhor nunca me deixou. E nem deixará, irmãos. Aplauda Ele, aleluia. A Ele, só Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oh, aleluia. Na paz, oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Creia nisso verdadeiramente, irmãos. Pode acender a luz, por favor. Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que foi realizado aqui nesta noite, irmãos. Eu até quero falar algo para a igreja. Aquilo que você não está conseguindo enxergar com os teus olhos carnais, acredite já que com seus olhos espirituais você vai chegar em casa, irmão. Você vai sentir a presença do Senhor. Profetiza na sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu lar, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre os seus vizinhos, profetiza vida e vida em abundância, amém? Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, que é real, é notória. Tudo que foi realizado aqui, Senhor, é para a glória do teu nome. Desde o momento inicial, a oração, Pai, a palavra introdutória, Senhor, a oportunidade que foi dada neste lugar, o momento do ofertório, os louvores, a palavra ministrada, Senhor, tudo isso é para a glória do teu nome, Pai. E saímos daqui edificados, porque onde há a presença do Espírito Santo, maravilhas acontecem, Senhor.
aprendemos do seu grande amor nesta noite, aprendemos que temos que ser testemunhas do Senhor, aprendemos que somos filhos, e como filho que somos, temos que refletir a glória do Pai. O Senhor é o nosso Pai, onde passarmos, por onde andarmos, que possamos, Pai, ser testemunhas do Senhor aqui na terra, que outras pessoas, Senhor, possam olhar para nós, não porque somos perfeitos, mas porque refletimos a Tua face. Senhor, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Enche o nosso coração de alegria, Pai, por poder fazer parte, Pai, de algo grandioso que é estar na Tua presença. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um que chegou aqui, que cada um que vai estar assistindo da sua casa, que cada um que estará assistindo futuramente este vídeo, Senhor, oh Pai, esse culto, Senhor, possa receber o Espírito Santo de Deus, que possa continuar fazendo maravilhas, que possa continuar sarando, que possa continuar transformando, que possa continuar cada dia mais, Senhor, colocando em nossos corações, Pai, a verdadeira, Senhor, Pai, e eterna, Senhor, capacidade de entregarmos as nossas vidas ao Senhor todos os dias, como Daniel falou aqui, Senhor, foram 30 anos atrás, mas todo dia precisamos nascer de novo, precisamos ser transformados, precisamos ser corrigidos pelo Senhor, e é tão bom porque o Pai corrige ao Filho que Ele ama, aleluia. Então muito obrigado, nos dê um retorno agora para os nossos lares, debaixo das suas potentes e poderosas mãos, que nada nem ninguém venha retirar aquilo que o Senhor colocou em nós, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, queridos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, e que juntos possamos dizer, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.